E agora a gente vai entrar em outro assunto que é muito cabeludo, né? Que deixa a gente de cabelo em pé. Um assunto que já tem anos no nosso dia a dia e chegou a data da gente tratar da Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso eu convido o meu amigo, parceiro de conselho da Ampro, Dr. Paulo Focássia, sócio do FAS Advogados. Doutor Paulo, tudo bem? Boa tarde. Prazer, Rafael. Tudo bem? Obrigado. Obrigado pelo convite, para você, para a Elisa. Parabéns pela organização. Legal. Bom, como a gente já tinha falado um pouquinho, né? O tempo é curto. Acho que a ideia mais aqui hoje é a gente ter uma visão um pouco geral do que está acontecendo, né? De LGPD para a gente. Vamos lá. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite e pela maldade também, viu, Foca? É maldade você deixar 25 minutos só para o advogado falar, viu? A gente gosta de falar 2 horas e tanto. Mas vamos tentar resumir. Também quero dar aqui um oi para a Dilma, que vai estar conosco aí logo na sequência, nossa colega também, que eu admiro bastante. Vamos falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados. Você começou aí o nosso quadro dizendo que chegou a hora de falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu diria que já passou da hora da gente tratar da Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, esse é um assunto já do ponto de vista legislativo extremamente complexo e eu acho que mais uma jabuticaba nossa brasileira, né? É uma lei que ela vem sendo discutida há bastante tempo e ela passou por um processo legislativo, digamos, eclético, né? Ela teve uma série de mudanças, até por questões políticas, e depois outras mudanças por questões de atrasos mesmo, impossibilidade das empresas de implementarem por questão de pandemia. Mas o fato é que a lei ela entrou em vigor no dia 28 de agosto do ano passado, e então no dia 28 de agosto do ano passado, a gente soube que a lei já estava em vigor desde o dia 20. E a lei entrou em vigor e as punições relativas a essa lei vão entrar em vigor agora em agosto de 2021. Então, é um processo legislativo absolutamente fora do comum e que acabou confundindo muita gente, né? Mas o fato é que a Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor, ainda que as suas punições não estejam, o que é ruim, né? Porque você acaba tendo punições não direcionadas, ou seja, isso é pulverizado, quem pode fiscalizar, quem pode punir, mas a Lei Geral de Proteção já está em vigor, né? E o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o mais importante, né? Ela diz que toda pessoa, física ou jurídica, que trate dados de pessoas naturais está obrigado a cumprir determinados requisitos para que possa fazer esse tratamento. Pois bem, vamos no detalhe do que eu disse aqui, né? Pessoas físicas ou jurídicas, aqui eu acho que não tem muito segredo, né? E que trate dados pessoais. O que é tratar dados pessoais? Bom, tratar dados, e aí a lei ela tem uma relação exaustiva de tudo que significa tratamento de dados, né? É absolutamente tudo que a gente pode fazer com o dado, desde a sua coleta até a sua destruição, passando pelo uso, passando pela repetição, passando pela melhoria, passando pela distribuição, passando pelo armazenamento desse dado. Então, tudo que se possa fazer com o dado, a lei exaustivamente detalhou, dizendo: olha, se você é uma pessoa física, se você é uma pessoa jurídica e você faz isso daqui com os dados, curioso, a gente já fez diversos exercícios, diversas brincadeiras no escritório, tentando imaginar alguma outra possibilidade que se pudesse fazer com o dado que eventualmente não tivesse ali nessa relação que a lei nos traz, né? E a gente não encontrou. Então, por exemplo, a coleta, né? Quando a gente vai lá no evento, lá no ponto de venda, quando a gente coleta, como diz a Beatriz na fala dela, do nosso consumidor no site, ou do nosso consumidor online, ou do nosso consumidor fisicamente, eu estou coletando dados, bom, ali nasce o tratamento, né? Quando eu
faço a produção desse dado, recepção desse dado, quando eu classifico, quando eu dou acesso a outras pessoas, quando eu reproduzo, quando eu armazeno, que é o mais, talvez, o mais básico de todos, né? Até quando eu elimino, quando eu modifico um dado, tudo isso eu estou diante da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, tudo isso eu sou uma pessoa física ou jurídica, eu faço algumas dessas coisas e todo mundo acaba fazendo, o que é o dado pessoal em si, né? Então, para que eu tratar, eu preciso tratar um dado pessoal, né? O que é um dado pessoal? Bom, dado pessoal é todo aquele dado que identifique ou permita identificar uma pessoa física. A lei trata de pessoa natural, mas até para facilitar aqui o nosso entendimento, vamos tratar de uma pessoa física, né? E aqui eu falei uma questão muito importante, né? O dado, ele é aquele dado que eu digo, olha, o Paulo Focaccia, CPF tal, RG tal, telefone tal, OAB número tal, ou que eu dê um dado que me identifique, o Paulo Focaccia que mora na rua tal. Bom, esses são os dados óbvios, né? Eles me identificam diretamente. Mas a lei ela foi além. Ela diz o seguinte: todo dado que possibilite identificar alguém. Então, se eu tenho uma sequência de dados que isoladamente não identifiquem o Paulo, mas que em conjunto possam me identificar dentro de um conjunto populacional previamente dado, eu estou também diante de um dado pessoal. Então, por exemplo, se eu estou dentro de uma empresa e eu digo que dentro da faixa etária XPTO eu tenho 2 pessoas com possibilidade de hipertensão. E dentro daquela faixa etária, dentro daquela empresa, eu tenho só 3 pessoas, por exemplo, né? Eu possibilito identificar. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Por que isso que eu estou dizendo, pessoal, é importante? Porque se eu estou diante, por exemplo, de dados que eu uso para planejamento de campanha, que eu uso para estatística, seja antes ou depois de produzir um evento ou colocar uma campanha no ar, e esses dados, de alguma forma, eles tragam elementos que me possibilitem identificar, por exemplo, quem participou do meu evento, quem são os meus consumidores, identificar de fato, e aí tem até um estudo muito interessante da ONU, que diz que a partir de 4 dados, a partir de 6 dados, perdão, você já consegue identificar qualquer pessoa no mundo, né? Eu estou diante de um dado que merece a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, recapitulando, eu sou uma pessoa física ou jurídica, eu trato, ou seja, eu faço algumas daquelas coisas com os dados, eu estou diante de um dado de outra pessoa física que identifica ou permite identificar aquela pessoa física, eu estou diante da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu costumo brincar que não conheço nenhuma empresa no Brasil, desde a maior empresa até o sapateiro que engraxa o sapato no aeroporto, que não tenha um dado de alguém que use isso comercialmente. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, respondendo uma pergunta que vem sempre, né, ela se aplica para todas as pessoas jurídicas, para todas as empresas, né? Dificilmente eu não me deparei, olha que a gente trabalha com isso há muitos anos, uma empresa que não tivesse necessidade aí de se adequar ou de observar, pelo menos, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E o que a Lei Geral de Proteção de Dados muda, né? Então, eu estou diante de tudo isso, eu sou uma pessoa jurídica, eu trato dados dos meus consumidores, dos meus usuários, dos meus clientes, dos meus fornecedores, dos meus funcionários, lembrem que os funcionários também são pessoas físicas, né? Das pessoas que participam da minha promoção, do meu incentivo, da minha campanha de incentivo, do meu cliente, né? Do meu evento, e esses dados são dados daquelas pessoas ou são dados que permitam identificar aquelas pessoas. O que muda nisso tudo, né? E aqui vem uma questão para a gente refletir, né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela diz, olha, você pode usar esses dados, você pode usar todos esses dados. Contudo, a partir de agora, você precisa tomar um pouco mais de cuidado na utilização, ou melhor, no tratamento desse dado.
Por quê? Porque o dado passou a ser um patrimônio da pessoa. O dado é um ativo daquela pessoa, né? Tanto assim que quando a gente observa os casos recentes desses grandes vazamentos de dados, né? Tudo isso tem um fim econômico por trás, né? Quando a gente tem aqueles serviços onde você não paga desde que você concorde em ceder os seus dados, na verdade você está cedendo parte do seu ativo, porque hoje é muito importante ter dado, né? Quem tem dados e quem sabe tratar dados consegue ter políticas muito mais assertivas. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vem dizer o seguinte: sim, tratem os dados pessoais, mas a partir de agora, com um pouco mais de cuidado. Quais são esses cuidados, né? Bom, a forma como eu vou poder utilizar esses dados, a forma como eu vou poder tratar esses dados. E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz 10 hipóteses em que eu posso tratar um dado pessoal. A primeira hipótese, e a que é mais conhecida, a mais usual, e que eu acho que é onde a gente tem que dedicar mais tempo, é o consentimento. Então, a agência do Rafael Foca vai poder usar o meu dado, porque eu participei desse evento, ou o cliente da agência do Rafael Foca vai poder usar o meu dado, porque eu participei do evento dele, desde que eu dê esse consentimento, desde que eu concorde que se utilize o meu dado. E aí levanta aquela pergunta, mas já não era assim? A gente já não tem aquele rollout da tela, lá no final eu coloco aceito, né, li, concordo, né, qualquer coisa do jeito, passa aquele monte de letrinha que advogado gosta de fazer em termos de condições, política de privacidade, e lá no finalzinho tem li e concordo, né? Sim, já era assim, o Marco Civil da Internet já previu que isso deveria ser assim, mas agora, a partir da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, esse consentimento ele tem que ser claro, ele tem que ser para finalidade determinada, ou seja, ao coletar o meu dado, ao coletar o dado do consumidor, do usuário, do fornecedor, do funcionário, eu tenho que deixar claro para que eu estou coletando aquele dado. Então, eu estou coletando esse seu dado para armazenar no meu banco de dados. Eu estou coletando o seu dado para te mandar e-mail marketing. Eu estou coletando o seu dado para futuros convites para eventos. Eu estou coletando o seu dado para te mandar ofertas da minha marca. Eu estou coletando o seu dado para dividir com a minha matriz que fica na Alemanha, né? Então, eu preciso dizer para aquele consumidor, para aquele usuário, por que eu estou coletando esse dado. E aí vem um desafio, porque o consentimento é um exercício de futurologia. Eu sei hoje para que eu estou coletando dado, mas amanhã eu posso dar uma destinação diferente para aquele dado. E o primeiro desafio que surge é como comunicar isso corretamente? Como é que eu vou contar para aquele consumidor que eu estou coletando aquele dado dele para alguma finalidade determinada e essa leitura não ser uma leitura árida, não ser uma leitura que assuste o consumidor, né? Tem que ser uma leitura friendly, tem que ser uma leitura amigável, que o consumidor ele vai ler, ele vai entender, porque ali ela exige que seja claro, né? E que ao mesmo tempo não assuste aquela pessoa, né? Que aquela pessoa entenda que o consentimento, que aquela empresa é séria e tudo mais. E o segundo grande desafio que surge é como eu vou armazenar esse dado do consentimento. Porque como a lei ela exige que esse consentimento ele seja para finalidade determinada, eu preciso ter certeza que ele vai estar sendo usado para aquela finalidade. Se no dia seguinte eu tiver uma utilização diferente daquela, eu estou falhando em cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí surge, nesse momento também, a figura do tão falado DPO, Data Protection Officer, ou que a lei diz como encarregado, que é a pessoa na empresa responsável pela manutenção e pela lida da Lei Geral de Proteção de Dados, tanto interno quanto externamente. É a pessoa que vai ter que garantir que o consentimento para aquela finalidade determinada está sendo usado exatamente para aquilo, nada mais do que aquilo. E se eu precisar usar o dado para uma outra finalidade que eu não tenho consentimento, eu tenho que voltar para o meu consumidor e pedir novo consentimento para ele, né? Mas essa é uma das formas de tratamento de dado.
o consentimento. A lei traz outras 9 formas de tratamento de dados, né, que eu não preciso do consentimento. Por exemplo, execução de contrato a pedido da pessoa. Então, eu me inscrevo na campanha de relacionamento dos shoppings que a Beatriz, que estava aqui conosco, que ela gerencia, e nessa campanha de relacionamento eu vou lá acumulando pontos e troco no final por um prêmio. Obrigatoriamente eu preciso pôr ali o meu endereço, eu preciso pôr meu CPF, eu preciso pôr os meus dados, até porque o dia que eu resgatar meu prêmio, ela vai precisar me entregar. Então, para isso, por exemplo, eu não preciso consentir. Ela pode usar o meu endereço, o meu nome, o meu CPF para fazer o resgate do prêmio, para fazer a entrega do prêmio. Por quê? Porque ela está executando uma coisa que eu pedi para ela. Mas importante, ela só pode usar esse dado para isso, para essa campanha, para a entrega desse prêmio. Se ela quiser usar esse meu dado no dia seguinte para me dizer que o shopping está com uma oferta XPTO de Dia das Mães, ela não pode. Aí ela precisa do meu consentimento. Né? Outra possibilidade, né, relativamente óbvia, né, usar esse dado em processo judicial. Eu estou sendo processado pelo meu consumidor e eu preciso usar o dado de quando ele comprou, de como foi a compra, de que canal ele acessou. Né? Então, isso daí eu acho que é relativamente óbvio. Eu não preciso pedir autorização dele para poder me defender num processo judicial. Né? E a lei ela foi além. A lei ela diz o seguinte: olha, essas 10, eu falei aqui de 3, tem mais 6, depois a gente com mais tempo pode até detalhar, mas a lei diz: olha, além dos dados pessoais, que você tem essas 10 formas de tratar dados, existe uma categoria especial, que são os dados pessoais sensíveis. Dado pessoal sensível são todos aqueles dados que, de alguma forma, eles podem remeter a algum tipo de perseguição, inclusive com dados históricos. Então, questões religiosas, questões sexuais, questões políticas, partidário, biometria, tudo que de alguma forma pode remeter a grupos, a questões de perseguições históricas, preconceitos e por aí vai, dados de saúde, por exemplo, a lei diz que não, isso aqui são dados pessoais sensíveis, ou seja, você tem que ter ainda mais cuidado ao tratar esses dados. O seu consentimento tem que ser ainda mais específico. Dados de saúde, por exemplo, são dados que a gente não pode usar comercialmente. Eu não posso vender, ainda que eu tenha consentimento, eu não posso vender dados de saúde. Né? E isso é importante, porque muitas vezes eu estou diante de um produto que é ligado à saúde, ou eu estou diante de a criação, por exemplo, e agora muito mais nessa era online total que a gente está vendendo, né, que a gente está vivendo, de criação de mapa de consumo. Eu quero entender como o meu consumidor está lidando nesse momento com compra online. Né? E aí eu identifico que o Foca, por exemplo, ele não come determinado produto, ele não consome determinado produto às sextas-feiras. E isso pode me remeter a identificar que ele é de uma determinada religião, por exemplo. Né? Então, lembra, esse conjunto de dados identificou ali um dado sensível do Rafael. Poxa, eu tenho que voltar, eu tenho que tratar isso de uma forma diversa. Né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege dados de pessoas físicas contra todas as empresas do Brasil, do escritório de advocacia a uma grande indústria, a um pequeno comércio, que tratem dados, que façam qualquer coisa com o dado e por mais que seja muito informal dessa forma, é isso mesmo, né? Dados que são aqueles que identifiquem ou possibilitem identificar. E para tratar, eu tenho todas essas 10 condições, exceto para os dados pessoais sensíveis, sendo que a principal delas é o consentimento, que a partir de agora tem que ser claro, tem que ser transparente, tem que ser para finalidade determinada. Né? E aí, Foca, acho que a gente já está chegando aí no tempo, e para concluir, quero dizer para vocês o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí uma história até bastante curiosa, né, que eu ouvi, aprendi dia desses daí, e trago para vocês. No início do século passado, na Inglaterra, quando a indústria automotiva estava
começando a dar os primeiros passos, na Inglaterra, eles, com medo de acidentes e tudo mais, eles criaram uma figura que era uma pessoa que andava na frente dos carros, naquela época dos carros a vapor, o comecinho dos carros a combustão, com uma bandeira vermelha, que ele ia mostrando que um carro ia passar, então para as pessoas não atravessarem a rua, para não bater nas carroças, nos cavalos e tudo mais. Só que isso fazia com que ninguém queria ter carro, porque a velocidade que você andava era menos do que a velocidade de um pedestre, né? E fez com que a indústria automotiva na Inglaterra se atrasasse muito em comparação com o resto do mundo, principalmente com os Estados Unidos, né? Aí daí, inclusive, que vem a expressão red flag, né? E o que eu quero dizer para vocês é que a Lei Geral de Proteção de Dados não é red flag, né? Ela não é e não tende a ser um atraso na utilização de dados, na evolução da indústria de dados, na evolução da indústria da comunicação, que essencialmente trata dados, né? Ela, na verdade, se bem usada, e eu acho que todos que têm acesso à informação devem se preparar e utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados corretamente, ela tende a criar um mercado muito mais assertivo, um mercado onde a gente vai ter campanhas, onde a gente vai ter eventos, onde a gente vai ter o contato com o consumidor, com o usuário, com o funcionário, muito mais eficaz do que a gente tem hoje, né? Ao invés de naquela promoção que o Foca faz e que ele coleta lá a cor do cachorro da pessoa, que não vai nunca usar aquele dado, ele vai passar a coletar os dados que fazem sentido, porque ele vai precisar buscar o consentimento, né? E os dados que fazem sentido com o consentimento são dados corretos, são dados que vão possibilitar a criação dessa comunicação com quem quer que seja, muito mais pontual, muito mais transparente e com certeza com muito mais resultados. Então, a minha recomendação aqui para todo mundo é que conheçam e assim, quem ainda não começou a se preparar já está muito atrasado, então corram. Quem já está se preparando, quem já se preparou, apliquem, porque as punições realmente são relevantes, né? Desde multas que podem chegar a cifras milionárias até a impossibilidade de tratamento de dados, que significa o fechamento da maioria das agências, né? Que utilizem esses dados de forma correta, para a gente criar e preparar um futuro de utilização de dados muito mais assertivo e que possa nos levar para um próximo passo. Acho que muito rapidamente, viu, gente? Faltou algumas coisas que a gente pode tratar na terceira edição do evento. Obrigado, Rafael. Sim. Obrigado, Elisa, de novo. Meu amigo, sensacional. Tem duas considerações que eu gostaria de fazer, só para a gente encerrar. A gente colocou uma enquete aqui no evento, perguntando se as pessoas e as suas empresas já estavam preparadas para a LGPD. E aí, você chuta qual foi o resultado, mais ou menos? Eu diria que uns 15% devem estar preparados. Olha que surpresa boa. 77% estão preparados. O contrário, então, 23% não. Fico muito feliz. Muito legal. Eu arredondei aqui, foi 77 alguma coisa e 22. E a gente tem uma pergunta aqui que você respondeu todos os tópicos que eu tinha preparado aqui de pergunta. Muito legal. E aí chegou uma pergunta para a gente tirar uma dúvida que eu não tinha pensado nisso antes, né? Atualmente, muitas empresas utilizam o serviço de armazenamento de seus dados na nuvem, que a maioria das empresas estão vinculadas em serviços internacionais, né? Como que a gente garante que esses serviços estão observando a LGPD brasileira? Então, excelente pergunta. Essa é uma questão tratada pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, que é a territorialidade, né? Primeiro, né? A territorialidade. Então, de quem eu devo proteger dados, né? Então, eu devo proteger todos os dados de transações que aconteçam no Brasil e que de alguma forma passem pelo Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como eu garanto isso. Então, primeiro, a proteção de dados é uma tendência mundial. Então, você tem a nossa LGPD, que ela é a fonte de inspiração dela foi a lei europeia, né, o GDPR. Você tem uma lei muito importante na Ásia, no Japão,
Aqui na América Latina você tem Chile, você tem já Argentina, muito desenvolvida, inclusive. Você tem alguns estados americanos que já começam, como a Califórnia, por exemplo, um pouquinho já mais avançado, ainda não existe uma lei federal nos Estados Unidos, mas o fato é, as grandes empresas que hoje trabalham com armazenamento em nuvem, então a Microsoft, a Amazon, Google, Apple, por aí vai, todas elas têm operações globais. Então, todas elas, de alguma forma, já estão ajustadas à proteção de dados. E como é que a gente se protege disso? Conhecendo a política de proteção de dados da empresa que está armazenando nos nossos dados, né? E entendendo se as regras que ali estão, elas são suficientes para proteger também os dados dos os nossos dados, né? Veja, Rafael, que há uma diferença entre formas de proteção de dados e vazamento de dados. Os dois levam para o mesmo caminho, né? Se eu não tenho uma proteção tecnológica, o TI, um firewall inteligente, alguma coisa do tipo, eu vou ter vazamento de dados e eu vou ter problema. Primeira coisa. Segunda coisa, se eu não tenho regras internas de proteção de dados, eu posso ter um vazamento interno. Um funcionário, não vou nem dizer de má fé, tá? Que sai ali com o pendrive, com uma relação de todos os clientes da companhia e vai para a casa dele trabalhar. Pronto, ali pode ter um vazamento de dados importante. Então, são coisas distintas. Então, observem, tentem sempre contratar empresas de armazenamento que tenham políticas globais, muito provavelmente já vão estar adequadas à GDPR, à própria LGPD, e leiam, observem, né? E tão importante, gente, quanto o fornecedor de nuvem, o cliente, é o nosso fornecedor também. O fornecedor do evento, o fornecedor da campanha, ele também tem que ter política, né? A tiqueteira, quando eu tenho, por exemplo, né? Porque a lei, ela cria responsabilidade em cadeia. Não importa onde vaze o dado, onde eu tenha a falha na proteção de dados, seja no meu cliente, seja na agência, seja no fornecedor, todo mundo vai responder solidariamente, né? Aí a lei divide entre o controlador e o operador, acho que isso é cenas dos próximos capítulos, mas respondendo finalmente, tente contratar uma empresa global e observe as políticas de privacidade dela. Perfeito. O tempo é curto, o assunto é interminável, acredito eu. E a gente vai ter algumas outras perguntas chegando aqui no chat. Eu vou ver se a gente compila tudo, depois eu te passo, doutor Paulo, e a gente responde as pessoas, vai ficar todo mundo aí na mesma página e com as dúvidas sanadas. Combinado, Rafael, estou à disposição.